Então, hoje vamos pelo fato aí que está acontecendo no mundo hoje, fazer mais alguns testes aqui, né, com o nosso canal e explorar o interesse, né, da gente analisar os cenários políticos atuais, né, sob o ponto de vista conservador. Olha só. Então você vai ver por aí, claro, né, muitos do arquétipo, digamos assim, liberal. Está quase se tornando junguiano já essas questões todas políticas, né, do que a gente tem aí por por tradição, né, entender as esferas políticas das suas maneiras variadas formas. E eu gostaria, né, humildemente aqui, de trazer luz a alguns contextos que podem estar ligados aí a algum grau de interesse bastante atual, como é o caso, né, do que está acontecendo na França e as coisas todas que estão ligadas à história da França como um todo, né. A gente sabe, antes de mais nada, que a França tem na sua Revolução Francesa, o berço, né, do que a gente entende por ideia contemporânea do tal direita-esquerda, já vista jacobinos girondinos, né, que tanto você vê em voga nos dias de hoje. Né, nos debates, nas acaloradas discussões em torno do assunto, e alguns que são ditos um pouco mais eruditos vão resgatar, né, lá de trás esses conceitos. Daí é quase que fosse um ao vivo aqui, eu só estou gravando para todos os efeitos, mas aqui a intenção é tornar isso é, ao vivo para em algum momento aí semanal, 2 vezes por semana, alguma coisa assim. Bom, então a gente sabe que a esquerda na França, ela tem uma longa tradição, né, de defesas aí progressistas, de justiça social. Então, historicamente, como partido socialista, né, ele tem promovido aí reformas sociais, direitos trabalhistas, essas políticas redistributivas, perdão, que é justamente o fato do trazer força para um contexto onde o Felipe de Orleans e Bragança vai dizer com muita clareza ali porque que o Brasil é um país atrasado, que é o problema das oligarquias, o problema da centralização de poder. Então, atualmente você tem o Jean-Luc Mélenchon, né, que é do partido de La France Insoumise, né, não vou me arriscar muito no francês aqui, que ele vai representar uma esquerda que busca uma transformação mais radicalizada da sociedade, né? Ele vai questionar as estruturas capitalistas e defender uma maior intervenção do Estado na economia, como você já deve estar acostumado com as ideias, né, ah, progressistas nesse sentido. Porém, o que não é de todo, e é importante a gente destacar que, né, por muito tempo, os próprios liberais tiveram essas ideias, e têm essas ideias, né, em alguns momentos. Né, e justamente quando a gente fala de liberal, no âmbito da esquerda, é o que a gente vê com mais frequência. Então, sob o ponto de vista conservador, a esquerda, ela pode ser vista como um movimento que, a despeito dessas suas boas intenções, vamos colocar aqui o miolo grosso, né, a gente não vai trabalhar com todos os lobo mal, mas ao mesmo tempo a gente vai desconfiar de todo mundo, né? Porque o conservadorismo em parte, como em muitos momentos você vai me ver colocando aqui, é o cético que vai levantar a voz no meio de uma discussão entre progressistas e liberais e coisa e tal, e perguntar qual é que é, né? Por que que você acha isso? Justifique sua resposta, né? Que é aquilo que a gente gostava, que a professora pedia nas provas. Não adianta simplesmente ter a resposta, mas por quê? Ele pensou bem sobre isso? Acha que fazendo toda essa coisa do poliamor vai dar certo? Então, a importância das traduções, a importância das estruturas orgânicas da sociedade, a importância do direito consuetudinário vai ser levantada nesses questionamentos por parte do conservador, e a tentativa, né,
de impor mudança radical sem considerar consequência histórica e cultural pode ter uma clara desordem e desestabilização social. Então, vamos voltar lá. O centro do Macron. Macron, com o seu movimento lá, La République, né? Em marche, você vai se posicionar como um cara de centro. Obviamente, ele tem uma síntese, né? Entre algumas posições. É óbvio que alguém um pouco mais radicalizado na direita vai dizer que não, ele é de esquerda por completo. Bom, indiscutivelmente, Macron é de esquerda. Bom, você pode ter opiniões sobre isso, né? Isso não é um problema. Seja de centro ou de esquerda, ele ainda assim é meio que visto como um inimigo, né? Do seu ponto de vista do conservador, não é um cara que está ali prezando pelos bons costumes. Então, a visão macroniana seria essa coisa, né, de modernizar a economia francesa, de promover do discurso, tá bem? Esse é o ponto. No discurso, reformas laborais, incentivar a inovação, essa coisa toda, enquanto vai manter o compromisso lá com os valores republicanos e toda aquela coesão social. Bom, esse centrismo do Macron, ele pode ser visto aí como uma tentativa de tentar manter uma estabilidade, uma ordem social, enquanto vai promover essa modernização. Qual que é a crítica aqui? Embora pragmática, né, tem essa ancoragem sólida em valores que não estão fundamentalmente claros, né, para onde isso vai levar. Tá? Enquanto a Le Pen, ela vai trazer com essa visão do antigo Front National lá, que é o Rassemblement National, ela por isso que, né, a gente olha o título do vídeo aí, é vista como extrema esquerda, porque extrema direita, perdão, é o tempo todo, né? É, essa coisa, aquela doutora Globo lá, né? Os de esquerda, super gentis, gente boas, afeita, com as suas afeições sociais e maravilhosos, né? Enquanto extrema direita está ali, bicho papão, querendo tragar todos. E você sempre vai ver, né, essa dicotomia que já nem tem, né? Já não é nem mais uma dialética. A esquerda é a esquerda e a extrema esquerda. É muito engraçado isso. Então, essa plataforma política da Le Pen, você tem ali uma defesa do nacionalismo, alguns entendem até como patriotismo, e haja vista, né, a diferença do patriotismo como, como Roger Scruton sempre diz, né, é um amor pelo lar, um amor pela pátria, né, enquanto o nacionalismo é, bom, minha nação é melhor do que a outra, então, portanto, a outra precisa ser dizimada, né, e a minha precisa sobrepujar a outra, prevalecer sobre a outra, porque eu sou melhor do que a outra. Então, esse nacionalismo, ele é tóxico, né, em vários sentidos aí, xenofóbicos, é, sob o ponto de vista conservador, tá bem? Então, até mesmo, né, a proteção dos valores mais tradicionais, a Le Pen vem advogando em prol dessas políticas e tentando se afastar de algumas influências externas, globais, essa coisa do direito global, do direito internacional, fazer com que todos os pactos, acordos, tratados se incorporem no direito interno. Isso é um problema para quem defende a restauração dos valores tradicionais e a soberania nacional, como a Le Pen faz. Então, esses princípios são caros para o conservadorismo. Porém, tem uma retórica de uma proposta que pode prejudicar um pouquinho da questão da coesão social. Então, a prudência ali, o ceticismo político que a gente vai pautar em torno dessas políticas um pouco mais extremadas de alguns sentidos, de fragmentação social, faz também com que a gente olhe com os olhos um pouco céticos nesse sentido de prudência, né? De se considerar cuidadosamente quais pontos das análises políticas, das novas políticas, vão ser ali, vão fazer sentido. Né? E, obviamente, você vai ter a mídia mainstream aí criticando o tempo inteiro
chamando todo mundo de extrema direita e assim vai, né. Então você já deve estar careca de saber que vira e mexe a gente tem esses problemas, né. Por exemplo, aquele, all sides, né, onde a mídia pode apresentar ali um olhar, né, próprio e de opinião, né, que influencia a muitos sob o ponto de vista, eh, de inclinações políticas bastante claras, né. Então, all sides, all sides all sides media bias chart, tá. Então, ali você vai ver, por exemplo, o Associated Press vai ser classificado como uma 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 clara tendência à esquerda, né. Enquanto você vê a Fox News é mais vista como direita, que o Trump só assiste a Fox News e tudo mais. Então, você tem isso, né, o tempo inteiro acontecendo. Então, se você for fazer essa dicotomia, é óbvio que você vai ver em praticamente todos os países do mundo, né. Aqui o talvez, né, o que a gente tem um pouco mais acentuado para a direita é a Gazeta do Povo, né, a Gazeta do Povo talvez não, né, é o que a gente tem mais acentuado, é o único jornal que eu realmente paro para ler com mais profundidade. E, de fato, é algo que vale a pena você ali pagar o a mensalidade ou anualidade, para que você se informe de uma maneira um pouco mais, técnica, sob o ponto de vista da direita, sob o ponto de vista conservador. Lógico, você vai ter a visão liberal, a escola austríaca, urgindo, e isso não é um problema, claro, para um conservador isso, pelo contrário, hoje é muito mais um aliado do que alguém que está contra, né. Bom, antes da gente voltar para o Macron, vamos pensar um pouco no DeSantis, que é alguém que chama muita atenção hoje nas mídias, né. Que ele começou lá por que importa pra gente? Porque ele começou uma campanha, eh, como um forte concorrente ali do Trump, ele enfrentou toda essa série de obstáculos, né, que culminaram numa retirada meio que antecipada na corrida, e a mídia destacou ele constantemente com erros estratégicos, né, na campanha, aquela coisa toda de houve um lançamento mal executado no Twitter, e toda essa coisa de desastre enquanto, né, o The Independent e o Voice of America rotulou ele, né. Então, você vai ver lá coberturas da mídia focando, nessas posições mais conservadoras, como proibição do aborto, né, depois de 6 meses lá na Flórida, né, sobre toda aquela posição do auxílio militar à Ucrânia. Então, acabou que para o Voice of America é algo que alienou parte do eleitorado moderado e alguns doadores das campanhas ali, da narrativa do DeSantis. Então, você vai ver a mídia minando, né, com reportagens aí diversas, a campanha de candidatos. Isso não é nenhuma novidade. O que é cada vez mais esquisito é o porquê que praticamente toda a mídia vai se voltar contra, né, um candidato que ele é preferido por metade da população de um país. O mais estranho é isso, a doutora Daniela lá, né, o teve uma até o Rasta deu aquele velho troféu bigodagem para ela, naquele foi o último do Brasil Paralelo que ele fez, o penúltimo que eu pelo menos assisti. Eu não vou me lembrar do título, acho que era TV Globo alguma coisa. Dá uma procurada lá que você vai ver. Por quê? Porque é uma pessoa que tá o tempo inteiro criticando avidamente toda e qualquer postura, né, de direita, e parece que ela sim quer condenar metade da população brasileira para ser encarcerada. É um negócio, assim, absurdo, né. Então, no mínimo, né, para chutar baixo,
muitos dizem em torno de 70%, 80%, né, dos conservadores. Nesses dias mesmo, estava no Rio de Janeiro, peguei um Uber ali, não moro no Rio de Janeiro, fui, né, moro no Paraná, mas eu fui ali conversando com o Uber, ele falou: "Poxa, eu não consigo pegar clientes, eu não tenho clientes de esquerda, não vê. Onde eles estão? Como eles o que que eles comem? Onde eles vivem?". Então é muito difícil, eh, você ver isso no dia a dia. Mas vamos voltar para o Macron. Eh, bom, como que a gente está aqui de tempo, vamos tentar ser um pouco mais, direto aqui. Recentemente, você vai ver essa coisa toda do Macron e das questões ligadas a Marine Le Pen, a do Trump, a tudo mais nesse sentido. Qual que é o contexto atual, né? Que diante dessa pressão crescente que tem, né, do RN lá, da Assembly National, o Macron ele decidiu convocar lá aquelas eleições parlamentares antecipadas na França. Ele declarou que não renunciaria, né, e que qualquer que fosse o resultado, independentemente disso, enfatizou que a política ela é dinâmica, que as decisões políticas têm que ser tomadas com base, né, na evolução dessas circunstâncias e tudo mais. Então, essas decisões, é claro que um conservador vai ver como um, um, um problemaço a dissolução que ele fez do parlamento ali, porque é de fato uma medida extrema que vai ser adotada só quando é absolutamente necessário. Como que ele justificou isso? De uma maneira de devolver a escolha ao povo, indicando ali uma resolução melhor, mais estável dessa crise? O que ela pode ser interpretada? É um risco calculado? Será? Isso desestabiliza ainda mais uma política francesa e não resulta num mandato claro, né? O tradicionalismo que ele vai valorizar as instituições estabelecidas, processos que têm sido eficazes ao longo do tempo. Hoje, a gente no Brasil questionando as instituições, não que esteja errado, não que esteja errado, é a prova do limbo que a gente está. Ao contrário, né? Ao não confiar nas instituições, significa o fato de que nós não temos a menor ideia para onde a gente está indo. Então, o parlamento é uma instituição fundamental numa democracia representativa. Toda essa dissolução, ela teria que respeitar as tradições, a continuidade institucional. O Macron vai lá argumentar que a ação é para proteger a estrutura constitucional contra o avanço da extrema-direita. Então, para ele está preservando o status quo centrista que ele representa. Então, sob o ponto de vista desse olhar, ele está sendo conservador nesse sentido. Olha só que loucura. Então, o ceticismo político, que é o pilar que você sabe, que você já viu as bases do conservadorismo aqui, ele vai aconselhar essa cautela, o cuidado com essas mudanças, com essas intervenções, né? Então, essa decisão de dissolver um parlamento, o olhar cético aqui vai ter que ser prevalecer, né? Será que essa ação realmente promove a estabilidade e bem-estar de longo prazo? Você tem ideia do que é feito? Você já fez isso quantas vezes? Então, essa decisão é uma clara possibilidade de caca, né? Então, dissolução no parlamento já aconteceu? Já. A gente vai conseguir voltar lá, por exemplo, no Reino Unido, o primeiro-ministro, ele tem essa prerrogativa, né, de pedir a dissolução do parlamento, convocar eleições, geralmente, como uma forma de resolver os impasses políticos e tudo mais. Na França, quem faz isso é o presidente, que tem essa prerrogativa, mas o uso dessa medida acaba sendo menos frequente por conta justamente desses fatores. Ah, e é claro, né, que a gente vai pensar lá que essa, 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 essa perspectiva macroniana, né, de entender que o povo está sendo o coordenador daquilo,
é no mínimo, um insulto à inteligência, né. Como que isso dá? O que que acontece? Então, é assim, é difícil, né, só a gente voltar um pouquinho lá, em outros exemplos, né, que eu comecei falando do Reino Unido, terminei. É, em 2019, o que que a gente teve? A Boris Johnson, que foi uma tentativa lá que ele teve de resolver o impasse do Brexit, né, de renovar o mandato do governo, então, até de certo modo foi bem sucedida, porque ele proporcionou um mandato claro para o governo Johnson, ali, né, embora tenha sido gerado alguma controvérsia. Na Itália, na Suécia também tiveram alguns períodos de instabilidade política recente, então você teve algumas dissoluções de parlamento, de eleições antecipadas que foram usadas ali justamente para tentar restaurar a ordem, né. Então, tem algum destaque nesse sentido, porque, se comunica de uma maneira clara, justificada, né, e algumas medidas elas conseguem, às vezes, melhorar uma coisa que está ruim, né. Então, é claro que, uma análise conservadora, de qualquer maneira, ela vai requerer uma consideração, né, de como se preservar a confiança das instituições democráticas, garantindo ali uma estabilidade de longo prazo. Então, essas manobras políticas, essas coisas todas, elas podem gerar uma instabilidade tal que você não consegue retornar depois, né. Então isso é um ponto que eu gostaria de ter trazido aqui, de ter debatido um pouquinho mais com vocês. Bom, eh, só para a gente ir para a reta final aqui, eu coloquei algumas, eh, algumas falas do Macron, né, que eu gostaria de ler aqui, ó. Olha só: "Não é o Rassemblement National que escreve a Constituição, nem o espírito dela. As instituições são claras e também é o lugar do presidente, qualquer que seja o resultado." Então, assim, sob o ponto de vista, né, conservador, a gente pode interpretar isso como ele usando claramente essa dissolução para preservar uma continuidade, evitar uma mudança radical, ok, mas ele busca nada mais, nada menos do que poder, do que aumentar a legitimidade do governo, do que tentar trazer, né, todo o espírito do contrassensual que é o tal do que está em voga, né? Entender a extrema-direita como algo que é o Godzilla da coisa toda e que, se ela não for podada, ela vai dominar tudo. Então, hoje, não se tem mais praticamente nenhuma direita, é só a extrema-direita na visão dessas pessoas. Bom, o que que ele destaca mais ali? A decisão que tomei abre uma nova era, uma nova campanha começa e devemos olhar os resultados de cada circunscrição à luz dos resultados das eleições europeias, né. Então ele está tentando trazer ali uma mobilização para uma comunidade política, né, em torno desses valores que ele traça para ele mesmo, para o partido dele e para a coisa toda que ele está envolvido, seja lá o que isso signifique, né. Então, é juntar todos contra o inimigo comum. O que que é o inimigo comum? O inimigo comum é a direita, né, eh, a extrema direita aí que tá tomando forma. E bom, por último, você vai ter algumas reações, né, em torno disso, né. Você tem o presidente da Assembleia Nacional, o Yael Braun-Pivet, né, que criticou toda essa decisão. Ele sugeriu ali um outro caminho, com uma formação de uma coalizão, por exemplo, governamental. Você tem um líder do Place Publique, né, que é o Rafael Glucksmann, que ele descreveu o Macron como um cumprimento de demandas do Jordan Bardella, né, do RN lá. Ele alertou sobre o risco, né, de, eh eh, de perder
justamente por conta dessa postura do Macron. Então, ou seja, ele lógico que ele está vendo dessa perspectiva progressista. A Marie Toussaint, né, do Partido dos Ecologistas, lá, ela chamou a atenção porque ela falou que seria uma traição dupla, porque ele facilitava a ascensão da extrema direita, né, para o poder, e todas as eleições europeias tinham sido roubadas dos eleitores e tudo mais, né. Teve alguns apoios internos, a Le Pen, né, falou que foi uma derrota temporária, depois isso tudo ia passar. Enfim, né, então, eh, no sentido de tentar entender o que está acontecendo, é você olhar com a lente conservadora e perceber que, de fato, você tem inúmeros lobos ali, né, sempre em torno do poder, tentando ferir aquilo que foi sempre tradicionalmente construído. Então, no fundo, no final da história, o que eles querem é gerar um clima de instabilidade tal que ninguém mais acredite em nada. E uma vez que você perde essa noção de aonde você pode tentar e se assegurar e se apegar, principalmente as classes mais pobres, C, D e E, você vai precisar de um amigo, né? Você vai precisar de alguém que preserve um futuro que você não consegue ter dominância. E para isso você precisa continuar fazendo uso das mazelas estatais. E como isso é possível? Colocando quem defende aquilo que o governo tem que fazer pelo povo e não que o povo tem que fazer pelo governo. Ou seja, exatamente o oposto que o Kennedy nos ensinou, né? Não pergunte o que você do que o governo pode fazer para você, mas o que você pode fazer pelo governo. Então, o que você pode fazer pelo teu país? Votar em alguém progressista para manter os interesses de quem está sempre usando do Estado como uma maminha, né? Para tirar o seu leite ali diário. Tá bem? Então, assim, é o que a gente tem hoje. Esse é o cenário atual. Espero que tenha sido útil para você e a gente vai tentar trazer mais elementos como esse nos próximos vídeos aqui no canal. Então, um grande abraço.